bom dia. Não sei em qual momento você vai estar assistindo a essa live, a esse conteúdo. Hoje eu quero trazer para vocês de maneira bem breve, né, esse tema que vai complementar a outra live que eu fiz na segunda-feira. E hoje eu quero falar como manter a rotina nos dias ruins. Essa é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque a gente tem esse hábito aí de fazer as coisas, às vezes, quando tudo tá certo, quando tudo tá bem, a gente faz, mas se acontece algum imprevisto na nossa vida, na nossa casa, com a nossa família, a gente acaba deixando de fazer aquilo por uns dias e não volta mais fazer. Seja exercício, seja fazer manutenção da casa, seja qualquer coisa. Eu detesto coisa rosa na minha boca e eu passei um negócio que ficou rosa e aí agora não consigo tirar. E agora eu tô tendo que me ver com esse negócio rosa. Eu detesto batom rosa, mas enfim, né? O conteúdo é mais importante que esse meu não gostar. Eu quero falar bem rapidamente, então. Eu separei alguns pontos aqui, estou lendo um livro muito bom que é sobre hábitos também. E eu quero começar com eu não vou enrolar, eu vou ser bem direto ao ponto nessa questão que eu quero trazer hoje pra vocês, tá bom? Bom dia! Não esquece de mandar essa live pra uma amiga tua que tem essa dificuldade aí, talvez, de manter os hábitos, de se manter constante, principalmente nos dias que as coisas não estão bem, nos dias ruins, certo? Então manda pra uma amiga aí que já vai ajudar a gente aqui também a distribuir esse nosso conhecimento, né? A primeira coisa que eu falo quando eu vou fazer uma palestra minha presencial, que eu faço sempre para as mulheres, né? É o quê? A consciência do problema é o primeiro passo para resolver, para a solução. Então, olhar para o problema, olhar para a situação que está difícil, olhar para o contexto da nossa vida, da nossa casa, do nosso corpo, enfim, do que for, é o primeiro passo para a gente modificar aquilo, se aquilo não está te agradando, se aquilo não está sendo algo que para ti faz sentido, que para ti algo que você gostaria que estivesse diferente, né? Então, baseado nessa frase, a consciência do problema é o primeiro passo para a solução, eu quero trazer isso para vocês, porque aqui a gente tem uma diferença nas coisas. E eu vou dar um exemplo disso. A gente leva a nossa vida no automático, né? Então, por exemplo, vamos pensar aqui. Você não fica pensando para abrir o creme dental, colocar na escova, escovar os seus dentes. Isso é algo automático. Só que a gente tende a fazer muitas coisas no automático. Isso é ruim? Calma, isso não é ruim. Eu vou explicar depois por que isso não é ruim. Mas para que isso não seja algo ruim, o primeiro passo é a gente, de fato, olhar para a nossa vida. Então, o que a gente vai fazer agora? Pensa aí, você que está me assistindo agora. Como que está a tua casa hoje? Como que está a organização da tua casa? Como que está a limpeza da tua casa? Como está a relação com as crianças, com a família no contexto da organização da tua casa? Tá como tu gostaria? Tu acha que dá para melhorar? Tá muito ruim? Tá caótico? Pensa sobre isso. Agora você tem que olhar para sua casa, para sua vida e olhar, sabe? Não só, não. Realmente, olhar, tá? Para a tua situação, para a tua vida, para a tua casa. Como está, né? Não precisa nem colocar aqui se tá ruim, se não tá. Mas olha para isso. Olha para essa situação. Depois que a gente olha para essa situação, a gente coloca no papel. Tirar da nossa mente, né? Colocar, digamos assim, pegar o problema e colocar no papel mesmo, tá? Não no bloco do celular. Pegar o problema, colocar no papel, escrever. Escrever tudo que vem na tua mente. Como tá a tua casa, como tu tá se sentindo da maneira que a tua casa tá, como que tá a tua relação com a família pela questão da bagunça, pela questão da desordem, da falta de colaboração. Coloca tudo no papel, esse é o primeiro passo, né? O segundo passo, depois de a gente identificar, a gente transfere tudo que tá aqui para o papel. A gente consegue ter uma visão de fora, porque quando o pensamento tá aqui, a gente tá dentro do negócio, a gente tá sendo o negócio. Agora, quando a gente pega o problema, coloca no papel, você é a pessoa e o problema está na sua frente agora e você vai conseguir olhar de fora para ele. Faz sentido? Então, assim, eu faço muito isso, eu faço isso há muito tempo. Isso mudou a minha relação com tudo na minha vida.
Então, depois que eu faço isso, gurias, depois que eu olho pra minha casa e que eu vejo, não, minha casa não tá como eu gostaria, eu não tenho tempo pra cuidar de mim, eu não tô vivendo a vida que eu gostaria, eu não tô construindo a vida que eu gostaria de viver, que eu quero viver no futuro. Quando eu olho pra isso, eu paro por um momento de viver de fazer as coisas no automático. Então, por exemplo, você toda noite você deixa a louça na pia. É automático, você nem tá pensando sobre aquilo. Você nem tá dando bola daquela roupa que tá jogada. Tá acontecendo, vai acontecendo. Tu não tem rotina das roupas, tá acontecendo, a vida tá fluindo. Agora, quando tu olha para aquilo já começa a ser um desconforto. Eu disse que quando eu me mudei, levou pouquíssimo tempo para tudo estar no lugar. Para tudo que saiu, né, da minha outra casa, chegou na casa nova, tudo no lugar. E aí muitas me falaram, Vani, eu me mudei há 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos e ainda tem coisas na caixa. Por que isso acontece? Porque aquilo não está incomodando a pessoa a ponto da pessoa ir lá e resolver aquilo. Eu sempre digo que a desordem tem que te incomodar. O caos tem que te incomodar. Tem que ser incômodo. Você tem que sentir esse desconforto de estar vivendo nesse espaço bagunçado, sujo. Você tem que se incomodar de não ter tempo para cuidar de você. Você tem que se incomodar por não ter tempo de descansar. Por isso não estar na tua rotina, né? Então, o que eu quero dizer com isso? É importante que a gente pare de viver no automático nesse momento. Nesse momento que a minha vida, que eu vi que a minha vida não tá como eu gostaria, que a casa não tá como eu gostaria. Então, nesse momento eu vou parar de fazer as coisas que eu estou fazendo no automático. Não que eu precise parar, mas que eu pelo menos veja o que eu estou fazendo. Né? Tem um livro do Cortella que diz... esse aqui, ó. Por que fazemos o que fazemos? É um livro muito bom do Sérgio Cortella, que eu gosto, e ele fala disso também. Então, é uma coisa... Por que fazemos o que fazemos? Se vocês quiserem a indicação, tá? Então, é importante nesse primeiro momento para você resolver o caos da tua casa, para tu resolver a bagunça que tá te incomodando, você olhar para isso, você sentir incômodo, você se sentir incomodada, tá? Não sei se está fazendo sentido para vocês. Porém, a vida no automático não é ruim. Os hábitos, por exemplo, na live que eu fiz na segunda, eu falei muito sobre hábitos, como colocar eles na nossa vida. Então, se você não assistiu, depois de assistir esse aqui, você assista aquela live que eu fiz, porque foi uma live, assim, muito rica. Eu trouxe muita coisa e eu tenho certeza que se você assistir e colocar em prática, olha, 10% do que eu falei naquela live, tudo vai mudar, sabe? Deixa eu ver o que a Beatriz botou. Vani, quando a desordem incomoda, eu percebo, mas não consigo agir. Estou num cansaço tão extremo após 2 gestações próximas e os 2 pequenos, agora tá muito difícil. Então, olha só, tem um livro que é bom também, que é Como Arrumar a Casa Quando a Vida Está Caótica. A gente fala muito sobre a preguiça. A preguiça a gente tem, é um pecado que a gente tem assim a vida inteira, desde pequena até o final da vida. E nesse livro eu gosto muito que ele diz, Beatriz, que muito pouco de nós, de não fazer as coisas, é preguiça, tá? Então, provavelmente, tu vai ter que suplementar. Provavelmente, não sei se tu tá amamentando, mas tu gerou uma vida, tu gerou 2 vidas muito próximas. Agora que o Valentim vai fazer 4 anos em janeiro, agora que eu consegui voltar, gurias, voltar viver, tá? Não entendam mal esse viver, mas assim, o Valentim teve refluxo até 1 ano de idade, então eu dormia umas 3 horas da noite, eu nunca consegui dormir mais que isso durante o primeiro ano de vida dele. Ele teve cólica até os 6 meses, então assim, eu passei por um momento muito desgastante também, eu sei o que tu tá falando, eu também tenho os 2, não que hoje não tá desafiador, hoje mudou o desafio, mas hoje eu durmo a noite toda, né, toda aquela coisa vai mudar. Então, o que eu diria pra você, você está com dificuldade de agir, você tá vendo a desorganização, então isso aqui não é uma questão só física do teu espaço, você tá provavelmente com falta de alguma coisa, né, tem que ver se não tá com uma anemia, isso é muito importante, gurias, porque, o que tem a ver isso? A gente não tem ânimo se a gente tá com anemia, por exemplo, eu tô num quadro depressivo, você não tem força de levantar da cama, nem tudo é sobre preguiça e não ter vontade, muita coisa é doença, é falta no nosso corpo, né, falta vitamina, até eu gravei com a doutora, ela é...
obstetra, ela cuida, assim, né? Ela faz, a doutora Fernanda, e aí ela é ginecologista, é obstetra, e, nossa, gente, hoje minha cabeça tá... E ela falou sobre isso, sobre 10 mulheres que sentam na frente dela, 9 precisam suplementar, 9 precisam colocar vitaminas no seu corpo. Entende? Então, às vezes, o teu cansaço e o teu não conseguir se mover e agir, não é sobre você não conseguir agir, é sobre você, o seu corpo não conseguir, entende? Então, primeiro, busque isso, não se cobre tanto. Você tá aí com 2 crianças, é um momento delicado. Eu sempre digo que quando a gente tá no pós-parto, quando tem um bebê pequeno, primeiro a gente tem que ver a rotina do bebê, entender mais ou menos quando que ele dorme, como que é, para depois a gente montar a nossa rotina em cima disso. Não tem como não, vou fazer a rotina, o bebê não quer saber se tu vai fazer isso das 8 às 9, se ele estiver chorando, se ele quiser mamar, tchau, acabou. Ele que manda em nós nesse primeiro ano, né? Então, é sobre isso. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é o quê? Na outra live eu falei sobre um dos pontos para tu se manter constante na organização. É o quê? Fazer da organização da tua casa um estilo de vida. Você não vai parar para organizar a tua casa. Você não vai... E quando eu digo isso, você assista a live depois, a outra live. Não é que você vai parar, não. Eu vou parar tudo aqui para dobrar um monte de roupa. Não. Você vai dobrar uma blusinha e vai botar no lugar essa blusinha de hoje, enquanto você foi no quarto buscar um rabicó para amarrar o cabelo, sabe? Isso que é criar um estilo de vida. A organização tá dentro. Ela é um conjunto com a tua vida. Ela não é separado. Não, eu vou fazer isso e depois... Não, é tudo junto. A gente tem que aprender a fazer as coisas junto. Então, eu tenho uma frase que eu gosto muito. Sempre saia do ambiente, deixando ele melhor do que quando você chegou. Isso quer dizer o quê? Se eu colocar esse gloss aqui que tá fora do lugar no lugar... eu já deixei o lugar melhor do que quando eu cheguei. A gente tende a achar que tem que fazer coisas grandiosas, fazer organizações gigantescas, tem que fazer que nem eu faço nos vídeos que eu postei ontem de organização presencial, gente. São horas organizando com uma assistente, a gente dobra muita roupa. Então vocês acham que muitas vezes você tem que fazer isso? Não. Eu tô lá exclusivamente para fazer aquilo, eu ganho para aquilo, eu estudo para aquilo, eu tenho as táticas para organizar aquilo rápido. Bom dia, Paty! Então, assim, o que eu quero dizer para vocês em relação a isso? A gente precisa ter essa ideia que a organização ela tem que fazer parte da nossa vida e não ser algo pesado. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aceitar. Aceitar o quê? Que nós vamos ter louça, roupa, casa para cuidar até o resto da vida. Coloquem isso na cabeça de vocês. Sempre que a gente começa o método, o Saindo da Desordem, eu digo para as meninas, né? Eu digo assim para elas: parem de achar que não conseguiu cumprir hoje o desafio, a meta, o plano, não vai fazer amanhã. Daqui a pouco faz 2 dias, fica uma semana sem fazer, a pessoa desiste. E não dá para entender por que desiste, porque uma coisa é óbvia: nós vamos ter louça para lavar o resto da vida. Enquanto a gente se alimentar, a gente vai ter coisa para lavar. Então, o que eu quero falar com isso? A gente pode escolher abraçar o cuidado da casa e tornar isso leve, ou a gente pode decidir levar no automático, reclamar, se sentir exausta, tá cansada, lavar por lavar, fazer por fazer, sem sentido, sem propósito, ou a gente pode decidir fazer de um jeito diferente, com propósito, evoluindo no processo, crescendo no processo, se tornando uma pessoa melhor no processo. E eu fico muito feliz, Paty, que tu gosta dos meus vídeos e das minhas lives, muito feliz mesmo. Então, o que a gente tem que pensar? Que eu vou ter que fazer isso pro resto da vida. E se eu olhar de maneira pesado será. Se eu olhar de maneira leve, assim será também. Então, quando eu entendo isso, eu abraço o cuidado da casa. Eu olho para o cuidado das roupas de uma maneira mais leve. Eu olho para o chão que eu tenho que limpar de um jeito mais tranquilo. Eu olho pra minha rotina da noite de um jeito que aquilo... Gente, eu juro pra vocês, hoje eu faço a minha rotina da noite automática. É aí que a gente volta pro ponto que eu quero. Se você entender isso aqui, se você sair dessa live só entendendo isso aqui, eu já vou estar muito feliz. E eu tenho certeza que vai contribuir com a tua vida. O que eu preciso pensar? Ponto 1. Eu olho para a minha realidade. Eu vejo que não tá bom.
Tá, então para isso eu tenho que olhar aquela caixa que tá no chão, que faz 4 meses que tá ali, aquele roupeiro que eu coloquei, que eu ia arrumar e tá lá um caos. Eu preciso olhar para isso, não só ver, né? Eu preciso enxergar, olhar mesmo, e isso tem que me incomodar, primeiro passo. Depois disso, eu pego o que tá me incomodando aqui, coloco aqui, porque daí serei eu aqui, olhando pro meu caos aqui, de fora. Eu estou olhando de fora, é diferente. Sabe quando tu dá um conselho para um amigo? Que tu diz, amiga, supera, esse cara não vale nada, sabe? Separa, não sei o quê. Sabe quando tu faz isso? Porque você tá olhando de fora para a situação, né? Você não tá se envolvendo emocionalmente com a situação. Agora, quando é você e você sabe que você precisa sair da relação, dar um basta naquilo e você não consegue fazer, é porque você está dentro, você está, né? Então a intenção é a gente pegar esse problema, essa desordem, colocar aqui e olhar de fora para o problema. E aí depois que eu faço isso, depois que eu tenho essa visão disso, eu vou criar os meus hábitos que estão dentro do que eu posso fazer. Não inventar moda, não querer fazer tudo de uma vez só, não ser 8 ou 80, sabe? Eu vou fazer ou então não vou fazer nada, vou fazer tudo, não vou fazer nada. Agora, final de ano, começa todo mundo bloquear, querendo fazer faxinão, fazendo, tá errado? Não, eu só acho que a pessoa não precisa morrer limpando casa. E final de ano, eu acho que pode ser todo o ano, um pouquinho, chega no final do ano tá limpo, mas também no meio do ano tá tudo limpo, e ter uma vida organizada e uma casa limpa ao longo de todo o ano, não só para esperar alguém que vai vir no final do ano, para as festas, mas para a gente, porque a gente merece esse espaço gostoso, uma casa organizada, um espaço limpo, né? Então, o que eu faço depois disso? Aí que vem a jogada. Você pensa quando você, por exemplo, acordei num dia ruim, vou usar esse exemplo para mostrar para vocês. Acordei hoje, acordei muito ruim hoje. Pensa aquele dia que tu acorda ruim, que tu acorda mal, que tu assim não quer saber de nada, que é um dia péssimo, sabe? Pensou aí nesse dia? Tu levanta da tua cama e você faz o quê? Você vai pro banheiro e você escova o dente. Porém, no dia que tu acorda super feliz, super animada, super motivada, você acorda, vai pro banheiro e faz o quê? Escova o dente também. O que eu quero dizer com isso? Você faz isso todo dia, mesmo estando no dia ruim ou no dia bom. Eu vou escovar meu dente, porque isso é um hábito automático, entende? Isso que eu quero chegar nesse ponto com vocês. O que eu quero falar com vocês? Gente, eu já tive dias que eu lavei a louça chorando porque eu tive algum problema, porque meu dia foi péssimo, porque eu não fiquei chorando no sofá comendo chocolate, eu tava lavando a louça chorando. Por quê? No dia feliz eu tô lá também, tô lá lavando a louça rapidinho para depois tomar um vinho e terminar aquilo. O que eu quero dizer? O primeiro passo é tu ter consciência do que tá ruim. O segundo passo é tu criar um plano para isso, que nem eu ensino na Batalha contra o Caos, tá? Que inclusive essa semana tá com desconto de Black Friday, somente aí nessa semana. Depois que a gente faz esse plano, depois que tu cria a tua rotina, não a rotina da internet que tu vê aí alguém fazendo, a tua rotina. Tu entende a tua rotina. Aí o que acontece? Depois disso, tu vai criar um hábito. A gente vai criar esse hábito e isso vai se tornar automático. Então, se o dia tá ruim, eu vou escovar o dente. Se o dia tá bom, eu também vou escovar. Se o dia tá ruim, eu vou levantar da minha cama bem desanimada e vou arrumar minha cama. Se o dia tá bom, eu vou levantar bem animada e vou arrumar minha cama. O que eu quero dizer com isso? Quando o hábito, isso a gente precisa fazer mais e mais até isso se tornar um hábito. Por exemplo, hoje, o nosso cérebro, falando agora de maneira mais, né, mais assim, para você entender, o nosso cérebro, ele tende a evitar coisas que gastem nossa energia. Então, por exemplo, se algo é difícil para mim, se algo eu não gosto de fazer, vou dar o meu exemplo, eu detesto lavar calçado. Eu tento procrastinar até quando eu não tenho mais calçado para usar para lavar. Entendeu? Porque sempre tá dando uma desculpa. Podia lavar agora, mas não vou lavar agora, vou deixar para depois. Isso não é o nosso cérebro que dá essa desculpa, porque aquilo gasta nossa energia. Gasta mais a gente pensando do que fazendo, mas gasta, então a gente evita. A intenção desses hábitos de manter a ordem na nossa casa e na nossa vida é que eles se tornem automáticos a ponto que eu não pense. Gurias, hoje eu fiz manutenção no banheiro, lavei a louça ali rapidinho do café, não tomei café hoje, na verdade, mas tinha uma loucinha ali, eu lavei. Eu adoro ficar em jejum, sempre que eu posso eu fico em jejum.
quando eu não treino, não sei nem porque eu comentei, mas eu adoro, enfim, né? Aleatoriamente, ninguém pediu, mas... eu fui pro banheiro, fiz a manutenção, então lavei a loucinha, arrumei minha cama, liguei o Bento para esperar a casa, porque hoje eu queria organizar as coisas aqui no escritório. Isso foi tão automático. Tirei o lixo e levei o lixo, fui levar o Tony para a escola, a gente foi caminhando hoje. Fazia tempo que a gente não ia caminhando, fui caminhando, já desci, levei o lixo. Cara, eu não gastei energia. Não é que eu não gastei energia, mas eu gastei muito menos energia, por isso ser automático. Então, para finalizar essa live, eu quero trazer para vocês esse pensamento. Olhe para a tua realidade, veja o que tá ruim, sinta-se incomodada com isso, alinhe, busque uma ajuda para conseguir alinhar a rotina, para criar essa rotina, né? Busque criar a rotina da manhã. Eu tenho no meu planner aqui, ó, as 3 rotinas que eu ensino vocês, né? Dentro da batalha tem, essa semana ainda tá com desconto menos de R$100, gurias, por favor, né? Dá pra parcelar ainda. Aqui, ó, rotina matinal, vespertina, rotina noturna. Isso aqui vocês têm, esses materiais, vocês têm tudo dentro do curso, tá? Da batalha. Então, assim, depois que eu monto essa rotina, que eu entendo qual é a minha rotina ideal e eu monto ela, o que eu preciso entender? Eu preciso entender que, a partir de agora, quando eu acordo triste, eu vou fazer. Quando eu acordo feliz, eu vou fazer. Nos primeiros dias vai ser difícil, vai ser mais difícil, vai gastar mais energia, né? Lembra quando a gente era pequena? Pode ser que você não lembre quando você é pequeno, mas eu sei porque eu tô com 2 crianças que eu tenho que estar todo dia lembrando. Escova o dente, já escovou o dente, vamos escovar o dente, né? Lá no início não foi tão fácil você escovar o dente. Alguém tinha que te lembrar. Porém, hoje, se tu acorda bem ou acorda mal, tu vai direto pro banheiro e escova teus dentes. Vânia, uma questão de higiene, sim. Mas a questão dos hábitos da organização na nossa vida, ela tem que ser um estilo de vida que tá dentro, como um hábito de higiene, gente. Entendeu? Então, quando a gente entende isso, fica tão mais fácil, sabe? E também, para finalizar, e eu não tô falando sobre religião, mas eu tô falando sobre fé, sobre acreditar em algo. Quando a gente, inclusive tô lendo isso nesse livro, tu não precisa ter, acredito em Deus. Não, acredito que as coisas vão melhorar. Então, podemos usar assim para quem não tem muita fé. Para quem não tem fé, não acredita nisso. Isso também nos ajuda a manter os hábitos. Isso também nos ajuda a ser perseverante, a ser constante. Eu sou sanguínea, meu temperamento é sanguíneo. Eu comecei e não terminei 3 faculdades. Eu nunca consegui começar e terminar um livro. E eu sou constante nas rotinas há mais de 5 anos, quando eu comecei a ensinar isso. E eu digo para vocês, o meu momento mais conectada com a minha fé é quando eu tô lavando a louça. As ideias mais incríveis que eu já tive foi quando eu tava lavando a louça. Então, se a gente parar de olhar com peso para as coisas e aproveitar essas tarefas ordinárias do nosso dia para nos melhorar como pessoa, eu garanto para você que a tua vida vai ficar mais leve, que o teu processo vai ficar mais leve e que a casa, no final, o resultado é o quê? Uma casa limpa, uma casa organizada, uma casa cheirosa, que tu tem vontade de voltar, né? Que tu sai, mas tu já tá louca para voltar para casa porque tu gosta, não só do espaço, mas da convivência com as pessoas. É isso que eu desejo para vocês e é isso que, de fato, eu tô aqui todos os dias tentando passar, tentando mostrar, tentando dizer que dá sim. Dá para trabalhar fora e dá para ter uma rotina organizada, ou melhor, a gente só vai conseguir ter uma vida leve se a gente ter uma rotina organizada, porque essas 2 coisas estão juntas. Não tem como ter uma casa caótica e sair com a mente leve para ir trabalhar, entende? Então, assim, é isso que eu desejo para vocês. Espero que você tenha curtido essa live, né? Vou deixar salva essa live se você chegou depois e se você tem dificuldade em principalmente manter a rotina, fazer as coisas que tem que ser feitas nos dias ruins, assista desde o início, faça isso, né? Um conteúdo aqui de graça e que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Gurias, beijo e nos vemos sempre que eu conseguir abrir uma live aqui surpresa, é sempre que nós nos vemos, sempre que dá um tempinho, eu corro pra cá pra gente conseguir falar um pouquinho, certo? Beijo pra vocês, até a próxima.